Meu nome é Thaís Mantovani, eu sou cofundadora aqui da Eco Universidade, que está segurando aqui esse espaço para a gente se encontrar e que fez esse convite aqui para a Karina e para o Kaká para a gente estar aqui hoje para poder ter essa roda de conversa. Eu gostaria muito que a gente pudesse se apresentar, pelo menos pelo chat, então mandar aí Fê, Ricardo, Ana Luísa, Estefânia, quem mais que está aqui? Deixa eu ver. Janelene, mandar ali pelo chat o seu nome, de que cidade você está falando, alguma curiosidade sobre você, que aí a gente já vai se conhecendo por enquanto. E aí, o intuito, então, dessa conversa hoje é a gente conversar sobre conexão com a natureza e saúde holística, né? E aí a gente trouxe dois mestres, né? Uma mestra e um mestre, para guiar a gente nessa conversa. Então, a gente está aqui com a Karina Mioto, que vai falar bastante sobre ecologia profunda e a sua jornada de transformação, né? O quanto que a natureza e a conexão com o bioma amazônico transformou a vida dela. E estamos aqui com o Kaká também, né? Que vive uma cultura que ainda é conectada com a natureza, um pouco diferente da minha cultura, e que tem muito a nos ensinar também, né? Fiquei sabendo que o seu livro está como uma das leituras obrigatórias agora, né? Para vestibular, é isso? Então, muito parabéns para você, Kaká. Então, a ideia hoje é a gente ouvir um pouquinho da Karina, ouvir um pouquinho do Kaká. A gente tem algumas perguntinhas que a gente separou para eles, e aí depois abrir para ouvir um pouquinho da perguntinha de vocês, o que vocês têm pensado, e fazer um pouco dessa troca para a gente poder se ouvir. Pode ser? Combinado, pessoal? E aí, quem quiser deixar a câmera ligada para a gente poder se ver, poder conversar, para a gente fazer uma roda de conversa aí, olhando nos olhos um dos outros também. Fechou? Então tá bom, muito bem-vindos. Acho que quem aqui já conhece a Eco Universidade ou conheceu a Eco Universidade pelos posts de divulgação? A Fê eu já conheço, já vi em outras aulas. Boa. Ricardo, você já esteve com a gente antes ou é a primeira vez? Não, não, eu vi vocês num post pelas redes sociais e estou curioso para saber o trabalho de vocês e conhecer o Cacaverá. Boa. Eu tô aqui na Serra, em Urubici, Legal. em Santa Então, Catarina. Está em boa. Urubici, perto de mim. Opa, onde você está? Não, nesse momento eu estou em São Paulo, mas eu estou morando em Florianópolis, umas 2 horas e meia, né? 3 horas de Isso. Urubici. Eu sou de São Paulo, mas estou aqui há 4 anos, fugi do grande centro. Vim Que para legal. contato com a natureza, por isso que eu quero saber da saúde holística. Boa. Conhecê-los, viu? Esse é o tema. Então vamos lá, eu vou Maravilha. apresentar um pouco a EcoUni e aí já vou passar para eles, que eu sei que todo mundo quer ouvir um pouquinho do que eles têm para falar. Então, a EcoUni hoje é um sistema de aprendizagem voltado para educação e regeneração, né? Então, a gente tem cursos, jornadas, mentorias, todas voltadas para o mundo da regeneração. Então, a gente teve um curso, faz a terceira edição já, mas ano passado com os seus parentes, Kaká, com o Edson Caiapó, com o Ailton Krenak, Caroline Maravilhosos. Caiapó. Maravilhosos, foi um curso super legal sobre saberes indígenas. A gente teve curso sobre agrofloresta, sobre biomimética. Então, todo ano tem temas diferentes. É só ficar ligado nas redes que a gente coloca. E a gente também dá cursos, treinamentos para empresas, para as outras organizações, para comunidades. Esse ano a gente vai dar um treinamento de empreendedorismo para mulheres indígenas lá no Oiapoque, na aldeia do Mangue, na aldeia do Cumarumã. Então, a gente está aí promovendo educação, aprendizagem voltado para a regeneração. E aí, aqui estamos abrindo esse espaço de roda de conversa para a Karina e para o Kaká, para vocês poderem conhecer, a gente dialogar um pouco sobre conexão com a natureza e saúde holística. E depois, a Karina tem uma surpresa para contar para a gente, que esse evento a gente vai estar lançando uma surpresa para vocês. Então é isso, vou passar a palavra para a Karina para ela se apresentar, depois o Kaká vai se apresentar e a gente vai começar a conversar então sobre conexão com a natureza e saúde holística. Karina, por favor, conta um pouquinho de você pra gente. Obrigada por eu
por eu ter essa oportunidade. Obrigada a todos vocês por me dar essa oportunidade. Gente, eu sou Karina Mioto, jornalista, morei 5 anos na Amazônia, mais de 15 anos trabalhando pela floresta e tive um burnout seríssimo por causa desse trabalho. E aí descobri na ecologia profunda um caminho de regeneração, não apenas da minha forma de atuação no mundo, mas também do meu ser, da minha presença no mundo, como eu me sinto no mundo, me coloco. E eu sinto que esse caminho me mostrou e me colocou ainda mais em contato profundo com a natureza, no nível mental, espiritual, emocional e físico. E estou há 10 anos numa jornada de pesquisa, de estudo sobre este caminho. Tenho aplicado ele em tudo que eu faço, tudo, cada palestra, cada texto, cada aula. E comecei a fazer também um trabalho como mentora de ativistas e de changemakers, usando toda a minha experiência para evitar que outras pessoas, como nós, pessoas que se importam com o mundo melhor, sofram de um burnout, de um esgotamento extremo por querer cuidar do mundo, né? Se a gente está aqui é porque a gente se interessa em tornar o mundo melhor. Com certeza somos todos agentes de transformação. E hoje eu uso essa minha experiência toda, sabe? Como jornalista, como uma pessoa que trabalha, estuda e aplica a ecologia profunda. E eu também quero muito trazer essa pequena informação nessa introdução já, dizendo que a ecologia profunda é uma filosofia que ela traduz, digamos assim, para uma parte da nossa sociedade. Ela é uma excelente ponte para os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas do mundo. Então, eu quero honrar bastante todas as tradições indígenas ancestrais, porque a ecologia profunda é como se ela fosse uma tradutora, uma filósofa a respeito do que os nossos irmãos e irmãs indígenas já vêm falando há muitos milhares de anos. Acho que é isso, por enquanto. Muito bem, bom. É bom te ouvir, Karina. Não, e é bom estarmos juntos. É Tive a isso aí, muito oportunidade de bom. conhecer a Karina há algum tempo já, né? E Sim, desde que a conheço, ela muito envolvida nesses processos, né, de sensibilização das pessoas para as pessoas, né, em relação à natureza. Bom, de minha parte, meu nome é Cacá Verá de Cupé. Eu pertenço a um povo, uma etnia, um povo que em épocas bem remotas foram chamados de tapuias, mas que compreende aí um grupo de etnias da região de Minas Gerais. E eu tive um longo período de vida nos anos 80, entre o início dos anos 80 até 94, de convivência dentro de uma comunidade guarani que fez com que eu retomasse, me aprofundasse de uma maneira muito contundente nessa causa, né? A causa dos nossos parentes, a causa dos chamados povos indígenas e a causa da natureza. As duas causas elas são intrínsecas, né? Elas são muito conectadas, né? A questão indígena e a questão da natureza. E ao longo desse tempo eu atuo em algumas áreas diversas em torno dessa causa, né? No empreendedorismo social, mobilizando comunidades guaranis e de outras etnias para a sua sustentabilidade, né, econômica, né? Também na educação, que é
meu lugar assim de trabalho mais permanente, né? Como educador, como professor, como um focalizador de cursos também, de seminários e vivências, né? E também na escrita, né? Na literatura, mas de uma maneira bem específica, utilizando a literatura como uma ferramenta de transmissão desses saberes, né, ancestrais. Enfim, e esse processo, esse período já fazem algumas décadas, são quase 40 anos, na verdade, já de jornada, né? Eu tive a oportunidade de aprender com muitos mestres, assim, de muitas etnias diferentes e tive a oportunidade de formar grandes amigos por conta dessa nossa necessidade de fortalecer nossas alianças, que também são grandes mestres. Então, meu aprendizado vem de toda essa construção e dessas relações. É isso, né? Esse encontro de hoje é um encontro que, para mim, é muito importante. Quando a Karina fez uma menção e fez a proposta, eu não tive dúvida assim do desejo de participar, né? Só mais assim da questão do melhor momento para isso, porque esse tema é o tema vital, né? Vital para nós todos, né? Indígenas, não indígenas, nós todos. Perfeito. Obrigada, Karina. Obrigada, Cacá. Bom, vamos direto ao ponto, então vamos mergulhar aí nessas camadas mais profundas e vamos começar do começo, então, né? Acho que logo logo a gente vai abrir espaço para mais perguntas, mas para introduzir assim, o que que é conexão com a natureza para cada um de vocês, né? O que que é se conectar com a natureza, né? Essa natureza que a gente chama de algo que é externo a nós, mas será que é mesmo? Como, e se não é, como que isso se dá, né? E vamos começar por aí depois a gente fala de saúde. Quem começa? Karina, eu? As mulheres começam? Tá bom, vamos lá. Ahn, Conexão com a natureza, ela vai muito além do que a grande maioria das pessoas entende como conexão com a natureza. Muitas pessoas acham que conexão com a natureza é gostar da natureza, é ir para a praia de vez em quando, né, procurar comer uma comida orgânica ou achar bonito um pássaro no céu. É conexão com a natureza? É. Mas aqui a minha provocação é para a gente ir num nível muito mais profundo. Então, conexão com a natureza é conseguir sentir a batida do coração da terra. É você pedir licença para estar em cada espaço de solo sagrado que o seu corpo se coloca. É chegar num ponto de conexão onde você não enxerga nenhum tipo de separação entre você e as outras espécies e onde o pensamento reducionista, né, que vem de uma ciência de separação, de uma ciência reducionista, de uma ciência puramente matemática, materialista, que se infiltrou na nossa cultura desde a Revolução Científica, industrial, dizendo que nós somos superiores aos outros seres, e não somos. A minha maneira de enxergar a conexão com a natureza é, portanto, bem disruptiva para mim, para minha cor de pele, para minha cultura, mas não é para o Cacá. É disruptiva para a nossa sociedade que cresceu acreditando em superioridade dos seres humanos sobre os outros seres.
Então, eu estou aqui para fazer o caminho de volta. Então, a conexão com a natureza, ela faz o caminho de volta. O que é esse caminho de volta? É enxergar todos os seres como sagrados. É a conexão com todos os seres desde um lugar de igualdade. Além de... Não é só ir para a praia no final de semana. Ou olhar um pássaro no céu e achar bonito. É dizer oi para o pássaro. É se conectar com a energia daquela praia. É falar oi para o planeta todo dia e ouvir o oi de volta. É falar oi para o pássaro e ouvir o oi de volta. É começar a desenvolver habilidades psíquicas de conexão com a natureza no nível espiritual. Então, isso para mim é conexão com a natureza. Não usar a natureza como um parque de diversões. Eu vou surfar, porque eu sou muito conectado com a natureza, então eu vou surfar. Os surfistas me perdoem, nada focado em vocês aí. Eu moro na Austrália, sei muito bem qual que é a paixão dos surfistas pelo surf, mas usando um exemplo geral. Eu vou fazer uma trilha. A trilha tem o objetivo de ir ao ponto A até o ponto B. Né? O objetivo é chegar no topo da montanha. O objetivo de surfar é pegar uma onda. Então, assim, peraí, vamos voltar? Qual que é o objetivo mesmo? Será que tem objetivo? Ou será que é a jornada que importa? Então, ao invés de fazer uma trilha que no passo normal demoraria 15 minutos, por que você não tenta demorar 2 horas? Né? Ao invés de surfar para pegar uma onda, vamos lá trocar uma ideia com o mar. Vamos ver o que o mar ensina. Se pegar a onda, pegou. Se não pegar, não pegou, tudo bem. Vamos entender qual que é a mensagem do mar para o coração aqui? É sair do lugar comum. É ir além. Ir além. Acho que eu vou parar por aqui. Vou deixar para o Cacá continuar agora. Bom, na verdade, o que a Karina falou não é só uma concordância que eu tenho, né? Eu creio realmente que ela já definiu. O que eu tenho a acrescentar em relação à conexão com a natureza, realmente como um complemento ao que a Karina colocou, todos nós, de alguma maneira, somos conectados com a natureza. Mesmo aqueles que acham que não tem jeito para isso, mesmo aqueles que moram em grandes metrópoles e aparentemente estão desconectados conscientemente com a natureza, mas inconscientemente estão conectados. É impossível não se conectar com a natureza. E assim como a Karina disse, existem camadas de conexão com a natureza. Essa primeira camada relatada por ela relatou algumas camadas e eu vou reforçar essas camadas dentro de uma ordem. A primeira camada é uma camada sensorial, né? Nós, enquanto seres humanos, sensorialmente nos conectamos com a natureza através da nossa pele, os pelos, os poros das nossas peles, os pés quando tocam o chão. Essa é a primeira experiência de conexão. E essa primeira experiência de conexão, o grau de sensibilização para ela varia de pessoa a pessoa, até um grau de aparentemente total negligência em relação a essa conexão, a um grau de se sentir bem, estar bem sensorialmente no lugar natural. E essa é a conexão básica da natureza. Mas tem uma segunda camada de conexão. E essa segunda camada também já foi relatada pela Karina, que é a nossa conexão emocional com a natureza. E aí, algumas pessoas, nessa camada emocional,
se conectam mais com um ponto ou outro da natureza. Conecta com um jardim, com uma planta, uma samambaia, uma palmeira na frente de um prédio, um parque, porque ele passa uma emoção, um sentimento. E aí eu entendo essa segunda camada como um avanço, como uma pessoa que, mesmo inconsciente da importância da natureza, ela tem pelo menos duas partes dela, esse sensorial e esse emocional, conectados ali de alguma maneira. Dificilmente essas pessoas que têm uma consciência sensorial de conexão e uma consciência emocional de conexão, dificilmente essas pessoas agridem a natureza ou negligenciam. Mas, infelizmente, não é essa a realidade de uma grande parcela da humanidade. Uma grande parcela da humanidade tem lá uma conexão sensorial negligenciada e distorcida, e isso é grave, né? De tal maneira, para vocês terem uma ideia, como que não é possível não ter conexão, de tal sensorial, pelo menos, nós temos no mundo empresas, empreendimentos, indústrias, todas voltadas para vender para as pessoas uma conexão sensorial com a natureza. Um shampoo que você compra no supermercado, um sabonete que você usa, um bicho de borracha com cheirinho de alecrim e essas coisas todas. Mas se você vai além disso, tem uma conexão emocional com a natureza, você consegue, pelo menos, ir até a praia, ir até um sítio, subir uma montanha, com uma clareza um pouco maior dessa conexão, com um sentimento de uma busca de conexão. E essa é uma segunda camada. E ela é muito importante. E ela também varia os graus de sensibilidade, porque cada uma dessas camadas tem graus de sensibilidade. Mas tem uma terceira camada. Tem uma terceira camada de conexão que é vamos dizer assim, é interessante essa terceira camada de conexão. É uma camada científica, mental. A natureza é importante para nós. Realmente. Eu estive estudando, eu estive verificando, e se as abelhas acabarem no mundo, toda a natureza se desmonta. Quando você chega nesse tipo de conexão mental, e é muito importante, porque você já tem uma conexão também que envolve uma consciência para olhar para ela, né? Mas essas três conexões ainda não são suficientes para aquilo que a Karina também chegou a mencionar, para escutar a natureza, né? Para ver a natureza. Porque cada uma dessas camadas você tem uma visão e uma percepção que ela é parcial, né? Então, você tem uma quarta camada de conexão com a natureza. Além dessa camada científico, intelectual, mental, você pode ir além. Realmente, você pode ir além e você pode ter uma conexão de alma com a natureza. E é uma camada mais profunda. E essa conexão de alma, ela faz com que realmente você perceba que não há uma diferença, uma separação entre você e a natureza, você e o ecossistema, você e a Mãe Terra. Essa quarta camada é aquele ponto em que você conhece realmente a natureza como uma entidade viva
interagindo contigo no seu coração, na sua essência. Essa quarta camada é o que diferencia a cultura dos povos originários da cultura de vários povos ocidentais, né? Essa quarta camada é que diferencia, por exemplo, algumas percepções da cultura dos povos da África, dos povos da Ásia, do que das culturas dos povos da Europa, né? Um cidadão, um parente da Amazônia, do Cerrado, dos povos, ou mesmo da África, olha uma árvore e vê ali uma ancestral, e vê ali um ser, né? E um cidadão ocidental olha uma árvore e vê ali quantas cadeiras e quantas mesas aquela árvore pode dar. Então, são percepções realmente diferentes, porque uma delas não chega nessa dimensão um pouco mais profunda de conexão, né? Mas há uma dimensão maior ainda. Há uma dimensão maior de conexão que, para os povos originários, para nossos parentes, é um caminho conectivo com uma família ancestral. Uhum. E essa dimensão mais profunda ainda, essa camada, essa quinta camada, é a camada onde você reconhece a presença das entidades, dos seres, daquilo que em determinadas linguagens chamam de encantados, né? Ou os seres elementais, os seres. Essa dimensão é o que a Karina nomeou lá como a dimensão espiritual. E isso, essa dimensão espiritual, para a cultura indígena, é a dimensão mínima que nós devemos ter para haver um bem viver, para haver uma vida em estado de harmonia, para você chegar num lugar e criar uma cidade num lugar sem matar o lugar. É necessário chegar nessa dimensão. Porque o que acontece com o ser humano é isso, ele chega num lugar e mata o lugar para morar no lugar, né? E não sabe que matou o lugar. E não sabe, por exemplo, que quando ele mata esse lugar, ele está matando a si mesmo, que é o que está acontecendo. Eu estou, nesse momento, num hotel para fazer uma palestra amanhã no centro de São Paulo, num lugar onde a natureza ela morreu já há algum tempo. Embora nós tenhamos aqui pedaços, trechos, facetas assim, pulsando, insistindo, tentando viver aqui nessa região. Um parque do Ibirapuera, uns parques aqui próximos. Então, conexão com a natureza, resumindo e complementando o que a Karina colocou, envolve todas essas camadas, todas essas interações. E nós, enquanto ser humano moderno, nos tornamos insensíveis a essas camadas. A começar da primeira, de tal maneira, nessa primeira, se ganhou uma insensibilidade que nós chamamos a natureza de recurso. Porque a gente come, só reconhece ela como um recurso de comer, sobreviver, essas coisas, explorar, né? Enfim. Então, é isso que eu queria complementar com relação a que a nossa querida Karina trouxe. Obrigada, Cacá. Obrigada, Karina. Bom, acho que a gente foi descendo algumas camadas aqui, né,
presença e atenção em tudo que a gente ouviu de um lugar de sentimento mais profundo. E agora eu queria que a gente conectasse um pouco com saúde, né? O que vocês sentem dessa conexão com a natureza? Está conectada e como que se dá essa conexão com a saúde mental, física e espiritual, né? A gente vê alguns estudos científicos falando hoje que cada vez mais a conexão com a natureza melhora o estresse, a saúde física, a saúde mental. Como que vocês veem isso dentro das suas próprias culturas, né? Porque a gente entende que o nosso ser ancestral ele veio de ambientes de muita colaboração e conexão com outros seres, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, né, e povos originários, povos da floresta. Então, como que essa falta de floresta, falta de relacionamento com outros seres nos adoeceu e o quanto que isso pode também trazer mais saúde, principalmente, né, com tudo que a Karina contou da história dela e que cada vez vem sendo mais frequente as histórias de burnout. Então, vou passar para vocês. Talvez, Karina, se você quiser pegar. Então vamos, fazendo desse jeito. A importância da conexão com a natureza é isso, ela vai para todos os níveis do nosso ser. Então, quando a gente... eu vou partir do princípio sempre de uma pessoa mais estressada, tá? Já que todos nós passamos por isso. Então, vamos lá. Estou sentindo um estresse. Aí, primeira coisa, levando para os níveis que o Cacá trouxe, que eu achei genial, Cacá, obrigada. Fantástico. Vamos para tudo. Estamos lá no computador, para tudo. Vamos para a natureza. Como é que a gente se sente, né? Então, o contato físico com a natureza, claramente, diminui níveis de ansiedade, acalma nossa mente, nos traz para um sentimento de presença. Se eu vou para a natureza e deixo o celular longe, tá, gente? A gente já vai entrar nesses cômodos daqui para frente, um pouquinho mais para frente, mas se o celular fica longe, desligado, eu me conecto com o que está ao meu redor, com o vento, com o passarinho cantando, com a temperatura da água do mar, isso tudo me traz para a presença e me acalma. Eu acredito que quando a gente chega nesse lugar de presença e de calma, estando na natureza, é uma revolução sistêmica que acontece dentro do nosso ser. Então, tudo começa com estar fisicamente na natureza, em estado de presença. Ah, mas eu moro na cidade. Gente, tem natureza na cidade. Nem que você tenha que atravessar a rua e abraçar a árvore que está do outro lado. Presença ali, ó. Sente aquele tronco, sente aquele ser pulsando. Aquilo vai te acalmar. Porque esse é o grande presente da natureza. Acalmando, diminui níveis de cortisol, diminui a adrenalina, sabe? Diminui a quantidade de pensamento, o coração vai batendo num ritmo mais harmonioso, seus pensamentos vão ficando mais em harmonia. Aí, quando vem essa calma, claro que isso colabora para a saúde do seu corpo físico, mas automaticamente isso também colabora para a saúde do seu corpo emocional, do seu corpo mental. E o corpo espiritual, essa dimensão mais espiritual, ela vem quanto mais você praticar passinho 1, 2 e 3. E nesse mundo que a gente vive, é importante, muito importante a gente se voltar sempre para a Terra, sempre para a natureza. Por quê? Porque ela nos traz, além de todos esses benefícios físicos e emocionais, ela nos traz insights. Mãe Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Numa escala geológica, olhando lá um reloginho, se esse relógio representar os 4 bilhões e 500 milhões de anos da Terra, seres humanos, a gente chegou aqui, gente, acho que foram nos últimos, 1/4 do último segundo, para dar meio-dia, entendeu? A gente chegou aqui há um segundo atrás. Trazendo de novo a visão de superioridade que a raça humana tem em relação aos outros seres. Então, isso nos traz uma sensação de unidade, lembrar, né, em escala geológica, quando foi que a gente chegou aqui,
nos coloca num lugar de humildade que assim, ai, peraí, né? Não somos superiores aos outros seres como nos ensinaram. Somos, na verdade, os irmãos mais novos da criação. Nós somos os bebês aqui, né? Os bebês que estão riscando a parede, que estão enfiando o dedo na tomada, que estão jogando pedra no espelho. Somos nós aqui, ó. Todos os outros seres da criação são nossos irmãos mais velhos. Então, quando a gente chega com a disposição interna de se conectar com a natureza num nível mais profundo, ela, inclusive, nos presenteia com insights, com respostas para a nossa própria vida. E aí, quando você estiver do outro lado da rua, abraçando uma árvore, ficar na frente de uma avenida movimentada, perto da sua casa ou de onde você trabalha, e você estiver naquele estado de presença, sem o celular, sem checar mensagem, sem nada, além do seu sistema físico se acalmar, do seu sistema mental se acalmar, das suas emoções se acalmarem, é capaz ainda daquela árvore te transmitir uma ideia, um insight que vai vir na sua mente, vai de repente você tem a resposta de um problema que você estava lá pensando há muito tempo para conseguir resolver, vai a árvore lá e te traz a resposta. Ou trouxe o exemplo da árvore, mas pode ser que você escolha se deitar na praia, ficar olhando para as nuvens do céu, pode ser que você escolha colocar a mão numa água corrente, num rio, numa cachoeira, ou simplesmente sentar na varanda e sentir o vento para lá e para cá. Desta forma, então, mais uma vez aqui, começando pelo passinho número 1, que é de se colocar disponível fisicamente com o seu coração para esse contato com a natureza, estar em contato físico com esse ser, é o primeiro passo para que você consiga fazer toda essa trajetória, sabe? E aí, a mudança é sistêmica. É como se os outros seres estivessem nos olhando o tempo todo, assim, ó. Imagina que eu chego num lugar, todos os outros seres, eles vão olhar e vão falar assim, a Karina tá aqui, que legal. Só que se a Karina não falar oi para eles, se a Karina não chega com nenhuma intenção, se a Karina trata eles como se eles fossem coisas e de uma maneira invisível, eles vão olhar e vão falar, puxa, queria tanto falar com ela, mas não vai dar, porque ela não tá ouvindo. Mas se a Karina vai para a natureza e fala, muito obrigada por me receber. Oi, árvore, tô aqui, tô precisando de um abraço seu. Oi, nuvem. Oi, vento. Vim para escutar, só vim para escutar. Esses outros seres vão olhar para Karina e vão falar, ai, que bom, ela tá aberta. Vamos cuidar. Vamos conversar com ela. Então, a importância da conexão com a natureza é total para a saúde de uma forma holística. Porque nós não somos separados da natureza. Nós somos a natureza. Somos. Quando alguém fala assim para mim, mas eu não sou da natureza. Eu falo, então, quando a sua mãe estava grávida de você, por acaso a água que ela tomou veio da lua? Por acaso a comida que ela comeu, a cenourinha, a abobrinha, o arroz, eles vieram de Júpiter? Não. Tudo que a sua mãe comeu, respirou, olhou, se inspirou, bebeu, veio daqui, da Terra. Portanto, nós somos feitos de planeta. Então, quando a gente olha para uma árvore e fala que a natureza veio do planeta Terra, da Terra, ela é a natureza, né? A Terra fez a árvore, a Terra fez isso aqui também, ó. Então, quando a gente se aproxima dos nossos irmãos e irmãs de outras espécies, porque é o que é, a gente também se aproxima daqui, ó, da nossa própria essência, de quem nós somos,
Então, não é que eu vou me aproximar da natureza, um ser externo a mim. Eu vou me aproximar de uma outra forma da criação da Mãe Terra, tá em forma de pássaro, em forma de nuvem, em forma de céu, mas que nasceu da mesma mãe que eu. A primeira mãe de todos nós aqui é o planeta Terra. Que até a nossa mãe nasceu da Terra. E olhando por essa visão de mundo, a nossa mãe é a nossa irmã. O nosso pai é o nosso irmão. A conexão, portanto, com os outros seres da criação implica necessariamente na conexão com quem nós somos, em essência. E isso é muito grande. Muito grande. Isso causa uma verdadeira revolução na nossa maneira de sentir, de viver, de estar nesse mundo. Muda tudo. Cai as lentes, assim, ó. A lente da separação, a lente da divisão, a lente da superioridade, né? As lentes da arrogância, cai tudo. Entra a lente da conexão, entra a lente da união, entra a lente da humildade, da essência. A vida se transforma. Então, sinto que eu vou parar por aqui, mas é onde eu gostaria de chegar. Kaká. Bom, mais uma vez eu vou somente desdobrar, complementar possivelmente algo com relação à exposição da Karina. Em relação à saúde, a primeira coisa a complementar é que cada uma dessas camadas que nós mencionamos aqui, que permite uma conexão com a natureza, um dos benefícios dessa conexão em cada uma dessas camadas é o benefício da nutrição. Quando nós nos conectamos sensorialmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, como foi dito aqui, há uma troca, há uma nutrição. E isso já é, por si só, saúde, em todas essas camadas, né? Em todos esses níveis, né? Mas isso daí é a base, mas eu acrescento que, do ponto de vista da saúde, existem dimensões bem, vamos dizer assim, bem presentes no quanto que a natureza nos ajuda a nos mantermos saudáveis. Primeiro, por exemplo, na dimensão física, na dimensão da matéria, na dimensão do corpo físico, né? Desse corpo material, né? que nos sustenta. Nessa dimensão, você tem a própria terra, a argila, as folhas, as raízes, você tem inclusive os minerais, né? Você tem qualquer planta da natureza beneficia a saúde do corpo, promove uma regeneração, uma restauração, renovação, beleza, né? Do corpo físico. Então, a primeira dimensão de saúde que a natureza nos propicia é essa própria dimensão da saúde do corpo, né? Não só a saúde quando nós estamos com o corpo debilitado, quando acontece uma fratura, uma boa maceração de ervas muitas vezes resolve. Quando acontece uma ferida, uma boa maceração de ervas cicatriza as feridas. Então, você tem as plantas, as raízes, mas também a saúde no sentido da beleza, né? Quem aqui não usa um shampoo que vem de uma planta que faz bem para o cabelo, que não usa
uma seiva que não vem de uma planta que faz bem para a pele. Então, de imediato, a natureza já se revela o quanto que ela nos permite estarmos saudáveis, né? Sem falar no que a Karina já comentou, que é a própria nutrição, né? O nosso corpo, ele se sustenta totalmente daquilo que vem da terra, né? Frutos, raízes, folhas, daquilo que vem da natureza, da terra. Mas na dimensão psíquica, por exemplo, um dos motivos, isso já foi exposto pela Karina, então não vou me alongar muito nisso, mas um dos motivos de nós sairmos correndo quando estamos cansados, estressados, ir para a praia, para um sítio, subir uma montanha, buscar o mar, buscar um rio, buscar a cachoeira, é justamente porque através esse contato que também passa pela dimensão física, traz esse benefício psíquico a cada um de nós. Isso é notório, né? Isso tá escancarado, né? E nesse terceiro aspecto, que também já foi comentado, que no aspecto mental, o fato de contemplar uma paisagem, contemplar um ecossistema, contemplar uma montanha, um horizonte, isso atinge níveis profundos, né? Tem o poder de realmente de curar depressões, de curar ansiedades, e todas essas coisas que a Karina elencou. Então, a minha complementariedade aqui, também no sentido de só elucidar, complementar como que ela é totalmente voltada também para a saúde do ser, né? Mesmo quando nós estamos distantes da natureza, se você fechar os olhos e imaginar uma paisagem de natureza numa meditação, você já recebe aí uma energia de cura, né? Então, a minha fala fica nesse lugar de complementariedade também. Obrigada, Cacá. Obrigada, Karina. Eu tenho aprendido muito nessas jornadas, né, de retornar, reconectar, no sentido de criar intimidade leva tempo, leva relacionamento, né? Então, se eu e a Karina a gente se conheceu e conversou uma vez, pode ser uma coisa, mas se a gente se encontra toda semana e conversa e troca e aprofunda a nossa relação, a gente vai aprofundando essas camadas. Então eu senti Bom, muito isso, né? Quando a gente volta para o mesmo lugar e cria uma relação com aquele lugar se torna praticamente parte de nós. E aí a gente perfeito. consegue entrar nessas camadas profundas que o Cacá disse. Porque muitas vezes as pessoas falavam, ah, vai meditar na natureza. Aí eu ia, fechava o olho, nada acontecia, ficava estressada, brava nesse pensamento fast food, modernidade, né? De que achar que você vai lá uma vez meditar e você vai receber, né, uma iluminação. Mas eu senti que para mim essa prática de voltar todos os dias e criar essa intimidade, esse relacionamento, foi se abrindo diferentes camadas. E é isso que eu queria perguntar para vocês, né? Que tipo de práticas vocês acreditam nesse mundo moderno que pode trazer a gente para esse lugar? Às vezes a gente tem vergonha de abraçar uma árvore ou de demonstrar esse nosso lado mais sensível. Então, como que a gente pode cultivar isso no nosso dia a dia? Eu acredito que seja nos colocando disponíveis e abrindo um tempo na agenda para isso, né? Porque, não, a vida está corrida, não consigo, né? Não, vamos colocar na agenda, porque conectar com a natureza deve ser tão prioridade para a nossa vida quanto fazer as outras coisas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar a esse projeto, eu tenho uma reunião, tá na agenda. Momento na natureza. Ter isso como prioridade e não
Eu estou fazendo essas coisas, mas não vai me tomar mais tempo do que eu precisava. Então, cai a conexão com a natureza e faz o que tem que ser feito. Quando viu, não foi para a natureza. Eu colocaria na agenda mesmo, assim, coloca na agenda, define como prioridade. Se não dá para fazer isso no meio do dia, depende da tua rotina, sabe? Mas ou pela manhã, ou até mesmo quando você chegar em casa, entendeu? Nem que seja colocar o pé na terra, sabe? Nem que seja, é isso, abraçar a árvore do teu quintal, ter um momento para ficar com as suas plantas no seu jardim, qualquer coisa que você consiga fazer dentro do dia a dia. Então, a minha recomendação, acredito, mais importante seja essa, entender a conexão com a natureza como uma prioridade e se organizar para isso, levando muito a sério esse compromisso. Porque aqui a gente está falando todos os porquês, né? Por que que vale a pena, por que que é importante. Então, sabendo de tudo isso, é uma escolha de amor próprio, é uma escolha de autopreservação, é uma escolha de autocuidado. Colocar a conexão com a natureza como prioridade na vida. Tem várias prioridades. Conexão com a natureza é uma das prioridades. E eu sinto que isso é uma das coisas que a gente tem que resgatar agora, nesses tempos que estamos vivendo. É Sim. resgatar a conexão com a natureza como prioridade. Ela não é, quando der tempo. Não, a gente está mostrando aqui porque que é importante. Então, não é quando der tempo. É uma prioridade, sabe? Eu acredito que seja isso. Dentro do dia a dia, com toda certeza é isso. Mas eu também recomendo assistir filmes, por exemplo, filmes que tragam essa visão de ecologia profunda, essa visão de conexão mais profunda. Né? Tem o Professor Polvo, tem, não sei se tem no Netflix aí do Brasil, mas tem um que se chama Penguin Bloom, que é sobre uma família que adotou 2 pássaros, e quanto esses pássaros mudou a vida dessa família, isso tudo história real. Né? Tem o Farol das Orcas, também uma história real. Então, tem como criar um bebê elefante. Assistindo certos filmes também, isso pode te ajudar a aflorar essa conexão maior. Tem muitos filmes legais sobre isso. E, claro, né, sempre que possível, aprenda com os indígenas. Aprenda com os indígenas, né? Então, participar de vivências indígenas, participar de eventos indígenas, né? Ouvir mais o que eles têm para nos ensinar, participar de cerimônias, né? Quando o Cacá for dar um curso em algum lugar, se inscreve lá no curso do Cacá, ele sabe fazer o Paranauê todinho, né? De uma forma prática, para te ensinar a abrir para esses outros níveis aí que a gente falou, né? Do nível 1 ao 5, vai elevando. Acredito que seja por aí. Legal. É, concordo com a Karina no item fundamental com relação a ferramentas, né, para recobrar, fortalecer esse elo com a natureza, que é a prioridade. Mas, como segundo ponto, caminhando junto, algo que a Thais já mencionou, que é cultivar, né? Cultivar uma relação com a natureza, que realmente não essas camadas para em muitas pessoas elas estão adormecidas, essa camada sensorial, emocional, mental, espiritual acontece, está inconsciente, então precisa vir para o consciente, precisa ser acordada, despertada. Isso exige cultivo, né? E esse cultivo passa desde visitas, caminhadas, jornadas, que sejam em parques, que sejam, né, enfim, mas de uma maneira constante, realmente, como uma prioridade, mas também o que fortalece esse cultivo é o rito e a celebração. A natureza, assim como a Karina falou, quando você fala oi,
ela fica muito feliz, né? Porque ela fala oi para você todo dia e você não fala oi para ela nunca. E, e o rito é uma maneira de dizer um oi bem grande, um olá bem grande, mas junto com isso vem a celebração, que é aquela coisa, né, Thaís? Assim, você criou uma relação com algumas pessoas e de vez em quando você chama essas pessoas para um jantar, um encontro, uma dança, uma festa, celebração. A celebração com a natureza, na natureza, potencializa muito todos esses níveis assim de cura, de saúde, de sensibilização das camadas, né? Agora, só peçam atenção porque essa celebração não é sair, porque as pessoas muitas vezes vão até, vou fazer um rito, um ritual, celebrar, e chega é, vai buscar uma ferramenta terceira que desconecta ao invés de conectar, ou às vezes faz entrar em camadas desestruturantes de si. Então, vai lá e leva um aparelho de som que toca um negócio totalmente estridente, fora de contexto, ou enfim, porque esse celebrar é celebrar, você pode celebrar com um grande grupo em silêncio. Aliás, os seres da natureza, eles adoram o silêncio. O cultivo pelo silêncio é maravilhoso. Então, mas a base é tornar prioridade mesmo, né? Priorizar, cultivar, celebrar, ritualizar, fortalecer o vínculo. Obrigada, Cacá. Obrigada, Karina. É... é uma coisa que a gente só consegue saber experienciando, né? Muita gente fala assim, meditação é tão bom, tem que meditar todo dia. Mas se você não experimenta e não vê os efeitos em você, na sua alma, no seu corpo, você não sabe muito bem como é, né? Então a prática é tudo, né?